Bom, uma das questões que eu escolhi foi a 1110, que é jogando cartas fora. Ela tem indicado o seguinte: dado uma pilha de N cartas enumeradas de 1 até N, com a carta 1 no topo e a carta N na base, a seguinte operação é realizada enquanto tiver duas ou mais cartas na pilha. Jogue fora a carta do topo e mova a próxima carta, a que ficou no topo, para a base da pilha. Sua tarefa é encontrar a sequência de cartas descartadas e a última carta remanescente. Cada linha de entrada, com exceção da última, contém um número N menor ou igual a 50. A última linha contém 0 e não deve ser processada. Cada número de entrada produz duas linhas de saída. A primeira linha apresenta a sequência de cartas descartadas e a segunda linha apresenta a carta remanescente. Aí tem aqui dizendo que a entrada consiste em um número determinado de linhas, contendo um valor de 1 até 50, e quando for 0, o programa acaba. E a saída imprime duas linhas, e aí ele mostra aqui, que é mais fácil de ver, a saída de como deve ser a saída do programa aí, da resposta. Bom, aqui eu esquematizei como que deve ser a lógica que eu vou utilizar na questão. Então aqui eu tenho as condições. Se n for maior que 1, aí eu faço, vou executar. E se ele for maior que 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a carta do topo e depois eu vou jogar ela fora. Depois disso, eu vou para o próximo dessa carta, e esse próximo vai para o final da fila. Então o que é que acontece aqui? Vamos supor que o usuário digitou 5. Então eu vou inserir na minha fila esses 5, de 1 a 5. E aí, enquanto o n for maior que 1, vou fazer o seguinte: vou consultar o primeiro elemento, ou seja, vou para o início da minha fila, e aí mostro esse elemento aqui e jogo ele, dou um pop, jogo ele no lixo. Ele vai retirar ele da minha fila. Depois eu vou perceber que o 2, vou ver qual é o próximo, e o próximo é o 2. Então vou pegar esse 2 e jogar para o fim da minha fila. Depois vou ter o 3. Então vou consultar ele, vou mostrar ele na tela, vou retirar, então ele vai vir para a lixeira. O próximo dele é o 4, então vai para o final da minha fila. Depois eu vou ter o 5, de forma análoga eu vou acessar o 5, mostrar ele na tela, retirar ele da minha fila. Vou ter o 2, vou jogar o 2 no fim da minha fila, e aí eu vou mostrar o 4, vou retirar o 4, e eu vou ter o seguinte: como remanescentes eu vou ter o 2, e como retiradas, como descartadas, vou ter o 1, o 3, o 5 e o 4. Bom, agora que eu já mostrei a lógica, eu vou apresentar o código. Então, eu incluí as duas bibliotecas que eu vou precisar, que é a stdio.h e a stdlib.h. Também defini o tamanho do meu vetor como 51, já que a questão diz que o n vai de 1 até 50 fechado. Então, o máximo vai ser 51, que para passar, senão vai dar runtime erro no crowd. Aí, o que acontece? Eu defino aqui como meu struct, como é uma fila sequencial. Eu defino aqui o número de elementos, em n, o índice do primeiro elemento, o índice do último elemento e o meu vetor de tamanho max, que é 51. Aí eu tenho a função cria fila, que basicamente vai ser atribuir 0 a n, já que eu não tenho nenhum elemento na fila, atribuir 0 ao início, já que eu não tenho nenhum índice, já que meu vetor começa em índice 0, eu não tenho nenhum elemento, então o início dele é 0. E o fim é menos 1. Por quê? Porque eu sempre insiro no final. Então, quando eu for inserir, eu vou incrementar o valor de fim, e aí eu vou ter em fim 0, que é um índice válido para inserir no meu vetor. E aí, eu retorno o que tem n. Aí, a inserção vai ser o seguinte: primeiramente, eu tenho que verificar se não há um estouro. Então, se há memória, se há espaço. E aí eu indexo n, vou até n e vejo se ele é igual a max menos 1. Se for, então eu entro nesse if, printo que não há mais espaço e saio. Se por um acaso eu tiver espaço, então eu atualizo o valor de fim, eu vou no vetor com valor de fim e atribuo v. Por isso que o fim tem que ser menos 1, porque se fosse o primeiro elemento,
vai ser 0, aí eu atribuo no índice 0 V. E aí eu incremento o número de elementos. Tem uma função consulta, então basicamente eu vejo se ela não é vazia, porque se ela for vazia eu não tenho nada a consultar. E eu retorno o que eu tenho no início da minha fila. A função retirar, basicamente, vai consistir em verificar se ela é vazia, porque se for vazia não tem nada a ser retirado. Se ela não for vazia, eu incremento o valor de início e eu decremento o valor de n. Bom, aí como eu já mostrei o TAD da fila, vou mostrar agora a main. Aí eu estou declarando aqui duas variáveis inteiras a e x. A variável a vai ser para ler o número de casos e esse while vai executar enquanto o a for verdadeiro. Eu crio a fila dentro do while para evitar ter que limpar a fila depois de dar o print aqui. Então eu leio o a e aí eu vou ter esse for, que basicamente vai começar com 1, enquanto o 1 for menor ou igual que o a, eu vou inserir na minha fila esses valores. E aí aqui eu já dou um print, que é para ficar de acordo com o bcrowd, formatação. E aí eu tenho lá, enquanto o tamanho da minha fila for maior que 1, eu vou fazer, né? Porque senão... Aí eu dou um print no que tem no início da minha fila. E aqui eu tenho um if só para ficar de acordo com o bcrowd, que tem que ter uma vírgula após cada elemento. E aí o que acontece? Eu dou um print no que está no início da minha fila. E aí eu retiro esse elemento que eu acabei de mostrar aqui, desse print. E eu atribuo a x o próximo desse elemento. Porque como eu retirei, então o que vai ter na minha fila agora é o próximo. Então x vai receber justamente o próximo. E aí, como eu já atribuí para x esse valor, eu retiro ele da fila, porque ele não é para ficar ali, ele tem que ir para o final. E aí eu insiro ele na minha fila. Então, esse elemento vai estar inserido agora no final da minha fila. Já que é uma fila, então se eu insiro o elemento, ele vai para o final. E aí, basicamente, eu dou um printf n. Para ficar de acordo com o bcrowd, tem que ter um barra n aqui. E eu mostro a carta que está sobrando na minha fila. Que é justamente... Que é quando acaba esse while aqui, eu vou ter esse while aqui, no caso. Quando ele acaba, o que vai estar na minha fila vai ser o elemento que sobra. Então, basicamente, eu só tenho que mostrar. Aí, vou executar aqui, para ver se ele está de fato funcionando. Então, aí o exemplo que eu dei foi se o usuário digitar 5. Que aí, no caso, se ele digitasse 5, teria como o discard cards o 1, né, o 3, o 5 e o 4. E se ele por um acaso, e aí como o remaining card teria o 2, certo? Então vamos digitar aqui para ver. E aí, ó, discard cards 1, 3, 5 e 4. Aí tem a vírgula e o remaining card 2. E aí agora basta jogar no bcrowd e ver se vai ser aceito. Bom, aí aqui no bcrowd vou colar o código aqui. E aí eu já tinha feito, né, para testar, mas vou enviar novamente para ver o que acontece. E aí ela foi aceita.